Queridos graça e paz, espero que vocês estejam bem. Estou passando aqui para responder uma pergunta, né, que eu fiz. Responder é como se fosse uma tréplica, né? Eu coloquei uma enquete lá, o pessoal respondeu sobre a ceia. Eu perguntei o seguinte: no momento da ceia, o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo de Cristo? E aí teve algumas pessoas, a minoria, né? Acho que, se eu não me engano, ao que eu lembro, 3 pessoas responderam que sim. Já de cara, eu digo que isso é herético, é um entendimento romanista, né, de transubstanciação, que é o pão e o vinho, no momento da ceia, eles se tornam literalmente o corpo de Cristo, ou seja, ali se torna o corpo, a carne de Cristo e tal, né, literalmente, e é equivocado. Usando raciocínio lógico, obviamente, isso não faz sentido algum. Mas vamos para a Bíblia, né, porque todo mundo, não sei o que é espiritual. Bom, se é espiritual, então também o raciocínio lógico de que isso é espiritual, não tem como um pão e o vinho se tornar o corpo de Cristo, literalmente. Então, eu vou trazer aqui, são 2 liçõezinhas, 2 perguntinhas e respostas, e as bases bíblicas que explicam isso. Por quê? Tá bom? Aqui é no capítulo, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês, tem um aplicativo que tem esse catecismo aqui, vocês podem conferir. E eu vou até postar, né, nos stories para vocês, nos stories aqui, né, no caso vou deixar no YouTube também, mas o propósito é para responder o pessoalzinho do Instagram. Mas o pessoal do YouTube aqui, você vai ser beneficiado. Então, me siga no Instagram, se inscreva no canal, né? Deixe seu like, siga, deixe sua curtida, enfim. Então, estou falando para os 2 públicos aí. E é isso, meus queridos. Então, aqui no caso, o contexto aqui a gente vai falar sobre a ceia do Senhor. Então, eu vou lá para pergunta 83. A pergunta 83 diz o seguinte, é exatamente a pergunta que eu fiz. Então, o pão e o vinho são verdadeiramente transformados no corpo e no sangue de Cristo? Ó, aí ele fala verdadeiramente, que eu usei outra palavra para verdadeiramente, que foi literalmente. E aí a resposta é não. Assim como a água do batismo não é transformada no sangue de Cristo e nem em si mesma nos purifica dos pecados, outra coisa que o batismo da CCB é equivocado, é herético, é que existe a mentalidade de que quando a pessoa se batiza na CCB, ali no batismo, ela não é mais pecadora. Ela agora é uma nova criatura e que ela não peca mais, ela não tem mais pecado, o pecado ficou no batismo, ou seja, regeneração batismal. Doutrina antibíblica, certo? Então vamos lá. A água do batismo não é transformada no sangue de Cristo e nem em si mesma nos purifica dos pecados, mas é simplesmente um sinal, ok? Frisa bem essa palavra na sua cabeça. Sinal, é um sinal e garantia da parte de Deus, porque é uma ordenança, certo? Assim também, agora sobre a ceia, assim também o pão da ceia do Senhor não é alterado para o corpo real de Cristo, mesmo que seja chamado de o corpo de Cristo, conforme a natureza e a linguagem dos sacramentos. No Antigo Testamento tinha essa linguagem, porque eram sacramentos, por exemplo, a circuncisão. Tem alguns outros textos que falam sobre as cerimônias, né, daquela época, e a circuncisão foi um dos sacramentos que Deus instituiu lá no Antigo Testamento, no contexto ali de Moisés, a lei. Então, tá errado esse entendimento de que tanto a água do batismo quanto a ceia do Senhor, o pão e o vinho, se tornam literalmente algo que, no caso, em relação, no caso do batismo, ele vai se tornar literalmente aquela água vai purificar os seus pecados. E não vai. Então, meu querido, veja bem, a gente viu aqui que não é literalmente, ok? Então eu vou trazer alguns textos aqui, eu vou pegar aqui primeiro sobre o batismo, obviamente, para você entender que não literalmente, o batismo não se torna literalmente algo que vai purificar os seus pecados. Aquela água lá que você se molha, você é imergido ou aspergido, você recebe uma aspersão, aquilo ali não vai te salvar, entendeu? Então vamos lá, Efésios 5:26 diz o seguinte, vamos lá, vou abrir a Bíblia aqui agora. Efésios 5:26. Olha o que diz aqui.
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Entendeu? Então não é. Aí eu vou pegar aqui o contexto. Maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Ou seja, Cristo santifica a igreja e o que santifica a igreja, né, é a água que representa o que Cristo fez, que é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Então essa água simboliza o sangue de Cristo, entendeu? A lavagem da regeneração que acontece no nosso coração pelo Espírito Santo, entendeu? Então veja só, amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ou seja, você tem que escutar a palavra. E a palavra é isso aqui, né? Eu falo direto isso aqui. Se não tem pregação das escrituras, filho, você está perdido. Possivelmente você está caminhando para o inferno, né? Mas enfim. Para a apresentar a si mesmo em igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Ou seja, a igreja é perfeita? Não. A igreja peca? Peca. Mas o que torna a igreja sem mácula e sem ruga é o sangue de Cristo que vai purificando ela dos pecados, até o dia que ele vir e a igreja estará adornada. E outra coisa, será uma igreja glorificada, ou seja, sem pecado. Isso é maravilhoso. E isso acontece com o crente individualmente também. Tá bom? Vamos lá. Vou pegar outro texto aqui, no caso, agora sobre a ceia. Assim também o pão da ceia do Senhor não é alterado para o corpo real de Cristo. Mateus 26, 26 a 29. A gente vai ver Jesus mesmo, né? Lá na ceia. Mateus 26, 26 a 29. Olha o que tá aqui, ó. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu, e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. E a seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Bom, aí você vai ver, como assim? Né? O meu corpo, ele está falando da ceia aqui, o contexto. Então, dá o pão e dá o sangue. Não, isso aqui é para remissão, o meu sangue é para remissão dos pecados. Você vê a remissão? Não tem como. Isso aqui é uma obra do Espírito Santo em você, através da obra de Cristo. É a obra de Cristo que faz isso por você, certo? Faz isso em você. Né? A purificação, a santificação e tudo mais é o sangue de Cristo sobre nós, trabalhando na vida do crente, nos limpando de todo pecado, nos revestindo cada vez mais conforme a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Então é isso, meus queridos. Agora vou trazer outro texto aqui, estou me baseando nas referências, tá bom? 1 Coríntios 10, 16 e 17 também fala, né, a continuação, mesmo que seja chamado de o corpo de Cristo, né, porque Paulo lá em 1 Coríntios 10, 16 a 17 e 11, 26 a 28, ele vai se referir ao pão, né, como o pão, a ceia, né, o pão e o vinho como o corpo de Cristo, tá bom? Então veja só, é totalmente diferente do que ensinam para você na sua seita, ok? Isso é uma seita, isso é coisa de seita. Enfim, transubstanciação não é bíblico, isso é herético. Então, se você toma a ceia dessa maneira, você está tomando de uma maneira antibíblica, de maneira herética. Você está compactando com obras das trevas, ok? Veja só. É como se você estivesse comendo, imagina. Então, se na sua cabeça ali é literalmente o corpo de Cristo, então você está mastigando o corpo de Cristo. Né? Não é nem que nem os católicos romanos que dizem que ali a transubstanciação vira literalmente o corpo de Cristo, mas eles colocam o pedaço de pão no céu da boca e não pode mastigar, porque é o corpo de Cristo. Mas na CCB é uma transubstanciação e você mastiga ainda o corpo de Cristo. Bizarro, né? Bizarro. Nem nisso eles conseguem seguir a igreja, nem a igreja romana eles conseguem seguir. Eles tentam imitar, né? Mas na prática não conseguem seguir literalmente a igreja romana, né? Enfim, nem a igreja, né? Mas enfim. Gênesis 17, 10 a 11, vocês vão ver um exemplo aí sobre as linguagens que eu falei lá, né? No Antigo Testamento. Gênesis 17, 10. 17, 10 vai falar aqui sobre a circuncisão.
10 e 11. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Ó, minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Aí a gente vai ver o que representa, qual é o nome que é dado aqui pela palavra de Deus. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Entendeu? Entendeu agora? Entendeu? É sinal, é um sinal, representa. Aquilo não se torna literalmente. Então, isso é herético. Quando ensinam para você que aquilo se torna literalmente o corpo de Cristo, e tem até algumas CCBs que tem túmulos onde enterra o pão e coloca o vinho ali. Meu, isso daí é como se você estivesse sepultando Cristo novamente. Você está sepultando Cristo toda vez que você toma Santa Ceia, né? Santa Ceia, para mim não é nada de santa. Isso aí é uma blasfêmia. É uma blasfêmia, tá bom? Então veja só. E na próxima pergunta, no próximo vídeo, eu vou falar na próxima pergunta. Então, no próximo vídeo, eu vou gravar sobre, dando continuidade aqui sobre a ceia, tá bom? Para você ter um entendimento correto sobre a ceia, pelo amor de Deus. Essas duas perguntas aqui vai abrir muito a sua cabeça. Você já não vai mais concordar. E tá todos os textos bíblicos aqui. Se você quiser, eu te mando print, né, dessas duas perguntas, você vai ver. Eu te mando o link do aplicativo, tá bom? E você me siga no Instagram, Samuel Apologista Oficial, e no YouTube, Samuel Apologista Oficial também. Então me procure, me siga meu perfil no Instagram, se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Deixe seu like, deixe a sua curtida, comente e tudo mais. Se tiver dúvidas, comente, beleza? Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima.